Fala, meus amigos e amigas, vamos lá continuar essa nossa aula de improbidade, tá? Uma lei, né, pequena, mas com muitos detalhes, tá? E por isso que a gente está aqui dividindo em vários blocos, né? Para que você tenha um conhecimento bem completo aí dessa lei de improbidade, que tem tudo para cair na sua prova, ok? Então, bora lá, né? Continuando aqui a lei de improbidade, olho na tela, tá? Vimos então, pessoal, no bloco anterior, aqueles atos, né, que atentam contra os princípios da administração, ok? Vamos ver aqui agora, certo? Pequenos detalhes e continuar a lei. Olha só, para primeiro, a sanção da perda. Aliás, no bloco passado nós vimos, né, as sanções que a lei de improbidade traz, né? Aquelas sanções lá. Então são 3 atos de improbidade, 3 tipos de atos, certo? Para os 2 mais graves, né, que é lesão ao erário e enriquecimento ilícito, as sanções são mais graves, são 5 sanções, né? Perda da função, perda dos bens acrescidos, multa, proibição de contratar com o poder público e suspensão dos direitos políticos, tá? O último ato, que atenta contra os princípios da administração, são 2 sanções só. 2 sanções só. Proibição de contratar e a multa, ok? Beleza? Então, olha só, continua aí, ó. Parágrafo 1º. A sanção de perda da função nas hipóteses do inciso 1 e 2, quais são elas? Hipótese de enriquecimento ilícito, né? E lesão ao erário. Atinge apenas o vínculo, atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, ok? Podendo, deixa eu botar aqui de azul, tá, de verde. Podendo o magistrado, na hipótese do inciso 1, deste artigo, em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos considerados as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Isso que é isso aqui? Seguinte, ó. Opa, passou aqui, né? É isso. Olha só, imagina o seguinte, imagina que 2022, tá? Eu tenha praticado um ato de improbidade administrativa. E nessa época eu era vereador, certo? Aí, quando a ação foi ser julgada por esses fatos, né? Eu já era, certo, um promotor, passei no concurso. Aí, pessoal, a dúvida é, peraí, eu perdo qual cargo? O da época dos fatos, vereador, ou agora, né, da sentença, que é de promotor? A lei é clara. Diz que a perda do cargo é da época do cometimento da infração, ok? Cometimento da infração, isto é, quando eu era vereador. Salvo se o magistrado, o juiz entender que deva também perder o cargo atual, né? Na hipótese do inciso 1, que é aquela hipótese, né, em que gera enriquecimento ilícito, entendeu? Então, de novo aí, para a gente continuar. A sanção de perda da função, nas hipóteses do inciso 1 e 2, atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso 1, isto é, enriquecimento ilícito, e em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos considerados as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Prossegue. A multa pode ser aumentada até o dobro. Até o dobro, né, gente? Deixa eu grifar aqui de amarelinho, né? Até o dobro. Se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na forma do inciso 1, 2, 3, ou seja, em todos os atos, é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade. Terceiro, na responsabilização da pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos econômicos sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. Pessoal, o que é isso? Imagina uma empresa, né? Que certo, vai ser proibida de contratar com o poder público e vai levar uma multa. Ora, calculando o valor, né, da multa, pode ser que o juiz entenda o seguinte, tá? Se a multa for aquela fixada, pode ser que isso, né, inviabilize, certo? Pode ser que isso inviabilize até a empresa. Ela pode até quebrar por isso. Então o juiz vai considerar quando for aplicar a sanção, certo? Essa situação, a situação econômica da pessoa jurídica que for ser sancionada, ok? É o que fala esse inciso. Parágrafo 4º. Em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de probidade, observados os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica, conforme disposto no parágrafo 3º deste artigo. Ok? Pessoal, seguinte, ó. Pode ser que a sanção, né,
ela seja aplicada a mais de um ente, entendeu? Imagina que um prefeito praticou um ato de probidade. Então pode ser que além da sanção implicar, né, em sanção ao Poder Executivo, também implica ao Poder Legislativo. É o que fala isso aqui, ok? Parágrafo 4º. Parágrafo 5º. No caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados por esta lei, a sanção limitar-se à aplicação da multa, sem prejuízo do ressarcimento e da perda dos valores obtidos, quando for o caso, nos termos do caput deste artigo, tá? Parágrafo 6º. Se ocorrer lesão ao patrimônio, a reparação de dano a que se refere esta lei deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. Imagina que o cara, certo, praticou um ato que gerou lesão ao patrimônio. Aí teve uma ação civil para ressarcir os valores, ok? E a ação da improbidade. Na ação civil, os mesmos fatos, tá? Implicaram que ele tinha que ressarcir R$100.000 aos cofres públicos. Aí na ação de improbidade, né, o juiz fixou que era para ser 200 mil. Ora, quando a pessoa for pagar, né, na ação de improbidade, deduz os 100 mil da ação civil. Mesma coisa na ação penal, ok? É o que fala esse artigo aí, esse parágrafo 6º, tá bom? Parágrafo 6º. Parágrafo 7º, as sanções aplicadas às pessoas jurídicas, com base nesta lei e na lei 12.846, deverão observar o princípio da constitucional do non bis in idem. Pessoal, como assim non bis in idem? Pessoal, non bis in idem é que você não deve ser punido duas vezes pelo mesmo fato, na mesma esfera, ok? É basicamente isso aí que ela fala. Não pode ter dois processos pelo mesmo fato. Eu posso ter um processo no âmbito penal, civil e administrativo, e na improbidade. Aí são 4 instâncias diferentes. Aí não é bis in idem, não. Mas o que é bis in idem? É na mesma instância. Na instância de improbidade, eu ter dois processos pelo mesmo fato. Isso não pode. Eu não posso ter dois processos civis, tá, pelo mesmo fato, na esfera civil. Eu não posso ter dois processos penais na esfera penal pelo mesmo fato. Aí é que não pode. Mas em instâncias diversas ainda é proibido, não. É o que fala o parágrafo 7º desta lei. Parágrafo 8º. A sanção de proibição de contratação com o poder público deverá, certo, constar no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 6, ok? De que trata esta lei. 9º, as sanções previstas neste artigo somente poderão ser executadas após, isso aqui é importante, somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, pessoal. Ou seja, eventualmente, numa ação de improbidade, aquelas sanções lá, perda da função, ressarcimento, multa, só podem ser executadas pelo poder público após não caber mais nenhum recurso, né? Isto é, ter ocorrido a coisa julgada com o trânsito em julgado, ok? Parágrafo 10. Para efeitos de contagem do prazo de sanção da suspensão dos direitos políticos, computar-se-ão retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Isto é, pessoal, né? Quando for dar a sentença condenatória, né, e trânsito em julgado, certo? Isso aí, esse prazo de suspensão de direitos políticos já vai começar a contar desde a decisão, colegiada. Pessoal, como assim? Olha só. Imagina, certo? Imagina que no Supremo Tribunal Federal, aliás, no STJ, houve uma decisão, né, condenando alguém, certo, à suspensão dos direitos políticos. Só que demorou mais de 1 ano e meio ou 2 anos para ocorrer o trânsito julgado. Por quê? Porque teve um recurso no STF e demorou bastante. Pronto. Ocorreu 2 anos. Entre a decisão colegiada do STJ e o trânsito julgado, passou 2 anos. Só que diz aqui esse parágrafo seguinte, tá? Que a condenação lá no trânsito julgado de suspensão dos direitos políticos já começou a contar desde a decisão colegiada lá no STJ, é o que fala o parágrafo 10. Tranquilo, gente? Então, olha só. Eu fiz questão de ler isso aqui com vocês, o seguinte, né? São detalhes, né, que a lei nova trouxe, ok? São 10 parágrafos, né? 10 parágrafos relacionados à sanção. E a gente tinha que ver porque são detalhes novos, e detalhes novos, tá? Sempre podem ser cobrados pela banca de vocês, ok? Vamos lá, próximo tópico da lei. Declaração de bens, pessoal. Olha só, é um tópico importante, né? Pessoal, o que tem a ver isso aí? Declaração de bens com propriedade. Pessoal, olha só. Uma das formas da administração constatar que você se enriqueceu ilicitamente com dinheiro público ou que você lesionou o erário público é pedindo, quando você entra no serviço público, declaração de bens, isto é, o que você tem, o que você declara. Imagina um cara que é policial civil, ganha R$4.000.
Quando tomou posse, declarou que tinha uma casa de 20 mil reais e uma moto. Daqui a 2 anos o cara aparece com uma lancha, uma casa de 1 milhão de reais, ok? E um apartamento na praia, sem ter ganhado um prêmio. É muito estranho, né? Então, a declaração é uma das formas, tá, de comprovar inicialmente que pode ter havido improbidade. Vamos lá. Artigo 3. A posse e o exercício de agente público ficam condicionadas à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza que tenha sido apresentada à Secretaria da Receita Federal, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente, tá? Então, se você for tomar posse do cargo, tem que declarar, aliás, tem que apresentar, né, na posse do exercício, a, né, declaração de imposto de renda que você apresentou para a Receita Federal. Parágrafo segundo, a declaração de bens a que se refere o caput deste artigo será atualizada anualmente, ó. Anualmente, tá? E na data em que o agente público deixar o exercício do mandato. E na data em que ele deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Isso aqui, gente, basicamente é um requisito que não é cumprido muito na prática. Né? Não é cumprido muito não, mas na lei diz. Quando entrar no serviço público, tá? Declaração, ok? Anualmente, né? Anualmente você renova, ok? E quando sair desse cargo, emprego ou função, também certo faz a declaração. Mas, né? É uma regra que não tem muita aplicabilidade na prática. Aí, ó, será penado com pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar a declaração dos bens a que se refere o caput deste artigo dentro do prazo determinado ou que prestar a declaração falsa. Então, olha só, você vai ser demitido se recusar a entregar a declaração dentro do prazo que lhe for fixado. A lei não traz prazo, ou então se declarar e ela for falsa, ok? Então, não se recusar a declarar, ou então declarar falsamente, pena de demissão, ok? Tranquilo, gente? E aí, ó, a gente termina aqui ó, essa parte, né? Essa parte aí de detalhes, ok? Das sanções. Vamos aqui agora, senhoras e senhores, entrar no outro tópico, tá? Eu vou começar este tópico com vocês e talvez não termine nesse bloco, ok? Mas vamos começar, que é o tópico, ó, que é o tópico, certo? Do procedimento, pessoal. Procedimento para apurar. Procedimento para apurar e para punir o ato de improbidade administrativa. Aí, ó, muita atenção, tá? Essa parte, ela foi, certo? Consideravelmente modificada, tá certo? Pela lei, né, que alterou a improbidade, então temos que ter máxima atenção com ele. Olha só, quando se fala em procedimento, pessoal, inicialmente a lei de improbidade traz dois. Claro, ela traz dois, né, com as alterações, certo, promovidas pela lei, certo, aí de 2021, né? E aí, ó, o procedimento, pessoal, ou ele é procedimento, ou ele vai ser um procedimento administrativo, ou ele vai ser um procedimento ó, judicial, ok? Então, o procedimento, ele é administrativo e ele é, certo? E ele é judicial. Deixa eu botar aqui lá, ó. Procedimento administrativo e ele é um procedimento judicial, certo? Temos aqui algumas regrazinhas bem interessantes, tá bom? Que a gente vai, certo? Aqui destacar uma por uma, tá? Uma por uma, porque isso deve, né, ser cobrado na prova de vocês, tá? Que é um tema importante. Pois bem, ó, olho na tela, ó. Do procedimento administrativo e processo judicial. 14. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que se seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de improbidade. Pessoal, sendo aqui mais correto, né? Na verdade, eu tenho um procedimento judicial administrativo. Só que, na verdade, tá? Aqui, ó, deixa eu tá aqui mais no meio. Aqui, ó, eu vou ter um procedimento administrativo e nós teremos um processo, né, judicial. Então, na verdade, aqui ó, eu vou ter um processo judicial, ok? Um processo judicial. Esse processo judicial, ele vai fazer o quê? Ele vai condenar alguém
pela prática de improbidade. Isso quer dizer que, na improbidade, quem condena não é a administração pública, não. Quem condena, na verdade, gente, é o Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário que condena você por ato de improbidade, ok? Só que esse procedimento administrativo, ele tem caráter de investigação. É uma investigação que vai ser realizada, certo? No âmbito da administração pública, para realmente comprovar que houve ou não, né, um ato de improbidade, ok? Então, é investigação, como diz aqui a lei, ó. Qualquer pessoa, né, pode representar a autoridade administrativa competente, isto é, competente, né, de acordo com o caso, para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática da improbidade. Parágrafo primeiro, a representação que será escrita ou reduzida a termo, isto é, escrita, mas pode ser oral, ok? Se for oral, tá aqui, ó. Se for oral, tem que ser reduzida a termo, isto é, você pode chegar no órgão público e dizer, ó, eu queria narrar, né, eu queria narrar aqui um ato de probidade. Você narra um ato de probidade oralmente e o servidor lá certo do órgão que vai investigar reduz a termo. É o que fala esse parágrafo aí. E conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas que tenha conhecimento, ou seja, qualificação do representante. Isto é, já se conclui que não é possível aqui instaurar esse procedimento por denúncia anônima, né, gente? Inclusive, né, entende os tribunais que a denúncia anônima ela não serve por si só, somente ela para instaurar procedimento. Se ela tiver acompanhada de investigação preliminar, aí tudo bem, né? Então, por exemplo, se houver denúncia anônima, mas houver uma investigação paralela a isso, até pode. Mas somente denúncia anônima não pode, de acordo com o STF e STJ, tá? Então, continua aí, ó. Parágrafo segundo, a autoridade administrativa rejeitará a representação e, aliás, em despacho fundamentado, se esta não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo primeiro, tá? Isto é, a qualificação de quem está representando, informações sobre o fato e sua autoria e indicação das provas de que tem conhecimento. Ou seja, ela vai ser rejeitada, vai ser arquivada essa representação. Terceiro, atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração. Está aqui, ó. Apuração dos fatos, observa da legislação que regula o processo administrativo disciplinar. Ok? Artigo 15, ó. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas ou ao Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de probidade. Ou seja, ó, se o órgão público tomou conhecimento de que provavelmente haja um ato de probidade, ele faz o quê? Ele comunica ao Ministério Público para, se for o caso, ele já ia entrando com ação na justiça, né? Ou então o Tribunal de Contas já vai começar a apurar, né, eventual desvio de contas públicas, beleza? É o que fala esse parágrafo. O Ministério Público, parágrafo único, ou o Tribunal de Contas, a requerimento, designará representante para acompanhar o procedimento administrativo. Artigo 16. Ó. Na ação por improbidade administrativa, poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens ou dos réus, a fim de garantir a integral recomposição ao erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito, tá? Então, olha só, na ação de improbidade, no início, já pode ser pedido, né, que o juiz torne indisponível os bens do réu, para que ele não possa dilapidar. Imagina que um réu, né, foi descoberto uma fraude, tá? Um desvio de dinheiro. Ele já sabe que vai ser processado e vai devolver aquele dinheiro. O que ele faz? Ele manda para o exterior, ele doa. Então, pede-se no começo da ação, certo? Essa indisponibilidade, né, dos bens do réu, ok? Tá certo? Em caráter antecedente, isto é, antes da ação ou no meio da ação. Aqui, ó, antecedente. Antes de ser proposta a ação, ou em caráter incidente, ó, no meio ou no curso, né? No curso da ação, beleza? A fim de quê? A fim de garantir, ó, a integral, recomposição ao erário e do acréscimo patrimonial restante de enriquecimento ilícito. Continua. O pedido de disponibilidade de bens a que se refere o caput poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o artigo 7º.
Quando for o caso, o segundo, ó, o pedido de disponibilidade de bens a que se refere o caput incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. Terceiro, o pedido de disponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos fatos descritos na petição, dos respectivos elementos, após a oitiva do réu em 5 dias. Parágrafo 4º. A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva, sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida. Ou seja, né? O réu já tem, certo? Fama de mandar dinheiro para o exterior. Como é que eu vou ouvir ele antes de decretar a disponibilidade? Eu vou decretar a indisponibilidade dos seus bens e vou ouvi-lo. Eu já sei que ele já tem esse costume de mandar dinheiro para o exterior. Não. Então, nesse caso, é dispensado, né, a ouvida do réu, ok? Aí, ó, depois que decretar a disponibilidade, é que vai ser ouvido. É o que fala aqui o parágrafo 4º, é o chamado, ó, contraditório diferido, ok? Ou seja, postergado, né? Parágrafo 5º. Se houver mais de uma relação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano horário ou enriquecimento ilícito. Sexto, o valor da disponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou seguro-garantia a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo, tá? Sétimo, a indisponibilidade de bens do terceiro dependerá da demonstração de sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica a ser processado na forma da lei processual. Oitavo, aplica-se a disponibilidade de bens regida nesta lei no que se refere, né, no que for cabível, regime de tutela provisória do CPC, tá? Código de Processo Civil aqui. Parágrafo 9. Da decisão que deferir ou indeferir, negar, né, negar ou dar a medida relativa à indisponibilidade, caberá agravo de instrumento, tá? Nos termos da lei. Parágrafo 10. A indisponibilidade recairá sobre os bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano horário, sem incidir, ó, veja, sem incidir, ok, sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre o acréscimo patrimonial da atividade lícita, né? Ou seja, lícita, né? Correta. Só vai incidir sobre o que é errado, sobre o que foi ganhado com o dinheiro público, né? Prossegue, parágrafo 11. Ó. A ordem de disponibilidade dos bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações, cotas de sociedades simples, empresárias, pedras... Pessoal, ou seja, né, essa ação privilegia bens mais sérios, né, bens mais graves, tá? Que possam melhor, né, garantir o ressarcimento do dano. Parágrafo 12. O juiz, ao apreciar o pedido de disponibilidade dos réus, a que se refere o caput, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação dos serviços públicos. Ou seja, pessoal, se for uma ação tá contra um ente público e o juiz for decretar a indisponibilidade dos bens daquele ente público, ele vai considerar se aquela indisponibilidade não vai causar prejuízo ao próprio serviço público, ok? Então, se causar prejuízo ao próprio serviço público, o juiz não vai decretar a indisponibilidade ou decretar menor. É o que fala o parágrafo aí, né? 12. 13. É vedada a decretação de disponibilidade de quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações ou em conta corrente. Ou seja, pessoal, não se pode, tá, tornar indisponível um valor de até 40 salários mínimos, tá certo? Que você tenha, né, na sua poupança ou conta corrente, ok? Isso a lei já diz que é o quê? Que é um bem que é impenhorável, né? Que é indisponível nesse caso. Parágrafo 14. É vedada a decretação de disponibilidade de bem de família, também mais uma hipótese, né? De bem de família do réu, salvo, tá de verdinho, né? Salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida. Ok, senhoras e senhores? Pessoal,
Olha só, olha aqui para o quadro. Cuidado. Professor, a medida de disponibilidade ela vai ser feita no procedimento administrativo judicial. Pessoal, a medida de indisponibilidade ela vai ser feita, ok? No processo judicial. Então aqui ó, nós temos a possibilidade, possível, a decretação, certo? Da indisponibilidade, ok? Da indisponibilidade dos bens dos réus. Né? Então, assim, pode ser que na sua prova, né, venha dizendo o seguinte, venha dizendo, certo, que na verdade, essa decretação de disponibilidade vai ser feita no procedimento administrativo. Não. Ela, se for o caso, ocorrerá no processo judicial e é por decisão judicial, ok? Então, aqui, ó, muito cuidado, tá? Muito cuidado aqui, porque esta medida de indisponibilidade, se for o caso, ela só vai ocorrer em procedimento judicial, nunca em procedimento administrativo. Tranquilo, gente? Tranquilão aí? Ok? Então, olha só. Ela é obrigatória? Não. Ela é possível de ocorrer, tá? Se houver necessidade. Se o juiz entender que é cabível, tá? Para que o réu não dilapide os bens necessários ao ressarcimento dos danos, ok? A administração ou o ressarcimento que a pessoa ganhou ilicitamente com a administração. Então, é possível a indisponibilidade. E se ela existir, ela vai ser decretada judicialmente e não no procedimento administrativo, que é somente para investigar. Tranquilo? A gente vai terminar aqui esse bloco, tá? Bloco que vem, a gente vai entrar, certo, no rito, né, desse processo judicial. Como é que vai ser? Como é que vai ser esse processo judicial? O rito dele, né? E aí, para terminar, a lei de improbidade administrativa e fazer questões, ok? Tamo junto, rumo aí de pé. Abraço, tchau, tchau. Fala, meus amigos e amigas. Vamos lá, pessoal, continuar, certo? Nosso estudo sobre a lei de improbidade. Olha só, o tema agora é muito importante, tá? O tema agora é muito pode se dar inicialmente na esfera de
de processamento, esse, ok, é o local dos fatos, do dano, ok? Em que ocorreu o dano. Então, olha só, se pegaram dinheiro da merenda escolar, de 10 escolas do município, 7 de São Paulo, e usaram esse dinheiro em outra coisa, essa ação será direcionada, será processada na vara, certo? Cível lá do município de São Paulo, local do prejuízo. Ou então, certo, no local em que está a pessoa jurídica, certo, que foi, na verdade, prejudicada, que perdeu, né, no caso, os valores, no caso aí, certo, o município de São Paulo. Só onde está isso? Na lei, ó, olha na tela. A ação de improbidade, deixa eu ver aqui, ó. A que se refere o caput deste artigo deverá ser proposta perante o foro do local onde ocorreu o dano. Onde ocorreu o dano ou da pessoa jurídica ser prejudicada. Tranquilo? Então, primeira questão já foi. A outra questão, deixa eu ver se dá para ver, dá. A outra questão, senhores e senhoras, é sobre a legitimidade. Pessoal, o que é legitimidade? Pessoal, legitimidade é quem é legítimo, né? Quem é legítimo para processar essa ação. Então, no que se refere à legitimidade, atenção! Agora, se a tua questão de prova perguntar de acordo com a lei de improbidade, a legitimidade para ajuizar essa ação de improbidade é do Ministério Público. Então presta muito atenção, porque de acordo com a lei de improbidade, certo? Quem é legítimo para ajuizar, certo, essa ação de improbidade é o Ministério Público, né? O parquê, promotor de justiça ou procurador da República, se for o caso, se for um âmbito federal. Pessoal, tudo bem, mas o que tem a ver? Pessoal, olha só. A lei diz que é o Ministério Público. Só que, logo quando essa lei, né, a lei 14.230 foi alterada, né, aliás, logo que ela alterou a lei de improbidade, ajuizaram uma ação direta de inconstitucionalidade contra ela, alegando, certo, que haveria aí, né, uma competência exclusiva do MP, certo, para processar a ação de improbidade, quando a Constituição não atribui somente ao MP essa competência, entendeu? Então, haveria aí uma usurpação de competência de outros órgãos. E aí, senhores e senhoras, esse artigo aqui, ó, que é o 17 caput, né, que fala isso aqui, ó, o artigo 17 caput da lei de improbidade, certo? Já, né, agora já, recentemente, pelo Supremo Tribunal Federal, ele foi declarado cautelarmente inconstitucional. Então, olha só, o artigo 17, ele é hoje, ainda é hoje, inconstitucional em face do julgamento, certo, do STF. Inconstitucional de acordo com o STF. Então, esse ano já, ó, o STF entendeu que o artigo 17 da Lei de Improbidade, modificada pela Lei 14.230, ele é inconstitucional, porque ele confere uma atribuição exclusiva ao MP que a Constituição não atribuiu. A pessoa está mentindo. Estou mentindo, é? Beleza. Se liga aqui, ó. Olho na tela. Jurisprudência. Decisão. O tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente, isso é, procedente a favor, né? Os pedidos formulados na ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do caput, ou seja, caput, né? A cabeça do artigo 17. E parágrafo 6º, e parágrafo 6º A e 10C do artigo, ó, 17. Assim como o caput dos parágrafos 5º e 7 do artigo 17b. Daqui a pouco vamos chegar lá e também vou dizer que eles são inconstitucionais. Na redação dada pela Lei 14.230, de modo a restabelecer, a devolver a existência da legitimidade ativa concorrente, isto é, concorrente, mais de uma pessoa,
e disjuntiva, isto é, diferente, de forma separada, entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas, né, interessadas, ok? Para a propositura, isto é, a legitimidade, né, da ação de improbidade e para a celebração de um acordo de não persecução civil. Meus amigos, ou seja, é o seguinte, na tua prova perguntou de acordo com a lei, de quem é a legitimidade para entrar com a ação, Ministério Público. Só que, se a prova for inteligente e se a prova citar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, olha só, diga que essa legitimidade em face, ó, da decisão aqui, ó, do Supremo Tribunal Federal, certo? Em face disso aqui, ela voltou a ser também das pessoas jurídicas, tá? Pessoas jurídicas interessadas. Pessoal, que pessoas jurídicas são essas? Meus amigos, é o seguinte, ó. Olha só, olha o caso que eu citei, né? Algumas pessoas, tá, pegaram o dinheiro da merenda escolar do município de São Paulo e usaram, tá, em situações particulares. Dinheiro da merenda escolar lá do município de São Paulo utilizaram em situações particulares. Quem foi a pessoa jurídica que foi prejudicada? Município de São Paulo. Então, antigamente, né, antes dessa lei nova aí que modificou a lei de improbidade, a legitimidade era do MP e também das pessoas jurídicas interessadas. A lei nova 14.230 alterou essa competência e disse que apenas era legítimo o MP. Pois bem, a decisão do STF, ó, ela devolveu também a competência, aliás, a legitimidade para ajuizar a ação de improbidade às pessoas jurídicas interessadas, que são as pessoas jurídicas que são o quê? Prejudicadas, ok? Então, olha só, antes de nós começarmos aqui, certo? O rito, né, da ação de improbidade, cabe o destaque, certo? Sobre a questão da competência, que é o local dos fatos, né? O local da pessoa jurídica e a legitimidade, que na lei é do MP. Mas o STF declarou inconstitucional o caput, né, cabeça do artigo 17, que dava ao MP essa competência exclusiva, e aí ela também voltou a ser de quem? Das pessoas jurídicas interessadas. Então agora, de acordo com o STF, é legítimo para ajuizar a ação de improbidade tanto o MP, que a lei já dizia, e as pessoas jurídicas interessadas. Copiou aí? Tranquilo? Bora seguindo. Beleza. Vamos lá agora, senhoras e senhores, entrar, certo? De fato aqui, ó, na parte bem interessante, né? Ele vai iniciar, certo? Vamos lá. Ele vai iniciar com um negócio chamado, ó, petição inicial, ok? Petição inicial. Então, o primeiro ato aqui para iniciar a ação de improbidade é a famosa petição inicial. Só o que é petição inicial? Meus amigos, petição inicial, certo? É um documento processual, certo? É um documento processual que quem entra com a ação, certo? Inicia a ação. Então, qualquer ação, civil, penal, trabalhista, tá, constitucional, a primeira peça que inicia a ação é essa petição. Então, a petição inicial, certo? É a forma de iniciar, de dizer ao juiz, eu quero discutir esse caso. Pois bem, a petição inicial vai ter que ter alguns requisitos, pessoal. Alguns requisitos, tá? Para que ela seja o quê? Aceita. Então, na petição inicial, que já cabe destacar, ó,
Na petição inicial, tá certo? De acordo com a lei, é necessário ter o quê? Ter, ó, elementos sobre a autoria e elementos, ó, comprobatórios, ó. Comprobatórios dos atos de improbidade. Pessoal, como assim? Ora, se você diz, se você tá aqui, imagine o Ministério Público, promotor, ou então o procurador sede de um estado, entrando com ação contra alguém por improbidade. Ele diz, olha, fulano de tal praticou improbidade. Beleza, quem? Olha só, autor, né? Mas, beleza, praticou que ato? Qual o fundamento? Qual a prova disso? Qual o indício? Denúncia anônima? Investigação preliminar? Né? A população denunciou? Foi uma reportagem de jornal? Então, essa petição inicial tem que ter os elementos, ok? Porque senão vai ter que algumas consequências, beleza? Então, para que você, né, MP, aliás, ou pessoa jurídica, entre com ação de improbidade, essa petição ela tem que ter alguns elementos. Pois bem, segue o rito, ó. Segue o rito. A petição inicial, ela vai ter dois caminhos. A petição inicial, ou ela vai ser rejeitada, isto é, o juiz, tá, ao receber a petição, ele pode rejeitá-la. Pessoa, por que rejeitá-la? Ora, se ele perceber que ela não tem, por exemplo, ó, esses requisitos aqui, ó, ok? Então, se o juiz percebe tá, que não tem nenhum deles, ou seja, a pessoa não indicou quem é o autor da improbidade, não indicou certo, elementos mínimos, né, de quem seria, aliás, de prova, então não tem como processar, tá certo? Então, ou ela vai ser processada, ou então, ó, ela vai estar em ordem. A petição em ordem, ok? Petição em ordem. Pessoal, o que é em ordem? Em ordem de ser processada. Em ordem de ser processada. Então, olha só. A pessoa entrou com a ação através da petição inicial. Essa petição inicial tem que ter o quê? Elementos de autoria e também alguma prova, né, dos atos de probidade. Se não tiver isso aqui, ou não tiver alguns requisitos lá do CPC, Código de Processo Civil, exemplo, né? Presença de advogado, tá certo? A legitimidade, o juiz não vai receber. Se tiver ok, tá certo? O juiz, né, estando ela em ordem, ele vai receber, né, a petição inicial e vai, ó, determinar a citação. Então aqui, ó, ela estando em ordem, certo? O juiz vai proceder à citação, pessoal. Pessoal, o que é citação? Meus amigos, a citação é o ato de citar, ok? Citar. E citação aqui é o ato que você vai comunicar. Você comunica a outra parte que ela é acusada, né, de ato de improbidade. E, na verdade, quando o juiz recebe essa petição inicial, porque está em ordem, né, ali eu tenho um réu já na ação de improbidade. Então, quando o juiz aqui, ó, aqui é o seguinte, tá? A lei não cita, mas aqui, ó, quando o juiz pega a petição e rejeita, tá arquivada. Tá em ordem, é porque ele recebeu inicialmente a petição. Então, se ele recebeu, aqui já tem um quê? Um réu. E esse réu será o quê? Citado. Pessoal, é citado para quê? Pessoal, o réu é citado para dizer, não, mentira. Não, não fiz isso assim, não é bem assim, não. Ou seja, essa citação que ocorre, ó, essa citação que ocorre do réu, e a citação o juiz comunica, né? Comunica o réu a petição inicial, o juiz comunica o réu sobre a petição inicial, e o juiz cita ele para fazer a famosa contestação. Famosa contestação.
Essa contestação, deixa eu botar aqui, ó, deve ser elaborada num comum, prazo comum de 30 dias. Ok? Então, olha só, o réu ele vai ter 30 dias para, né, elaborar uma defesa, e essa defesa chama-se contestação, tá? E essa contestação, pessoal, é o réu dizendo, não, seu juiz, não foi assim não. Não, seu juiz, não é bem assim não. Não, seu juiz, tá? Não é assim não. Não fui eu, foi outra pessoa. Não, seu juiz, esse ato aqui, ó, ele é legal, ele é correto. Ok? É beleza, ó. Quando, quando houver a contestação, certo? O juiz vai tomar algumas atitudes. Ou ele vai rejeitar a contestação, porque, né, não houve, ok? De fato, né? Aliás, desculpa, tá? O juiz vai, né, rejeitar a ação, certo? Depois da contestação, porque é o seguinte, ó. Volta para cá. Imagina que a pessoa entrou com a petição, tá? Com a petição inicial. O juiz viu que inicialmente preenche o quê? Os requisitos mínimos, né? Aí recebeu ela, estando em ordem, mandou citar o réu. O réu contestou e trouxe fatos, né? E trouxe fatos de fato relevantes. Então, aqui na contestação, o juiz pode rejeitar a ação. Por quê? Porque o réu trouxe, né, provas, trouxe elementos muito fortes já de que não existe improbidade. E rejeita. Então, olha só, da contestação podem ter algumas situações. Pode ter aqui, ó, a rejeição da improbidade, ok? Pode ter a rejeição da improbidade, ou então, da contestação, o juiz vai poder, certo? Julgar, pessoal, julgar conforme o estado das coisas, ou o juiz ó, vai pedir, certo, provas, entendeu? Então aqui é o seguinte, ó, o juiz ele pode, né, rejeitar a petição do réu, ou ele pode, certo, julgar, né, conforme o estado de coisas. Então olha só, rejeitando, certo? Rejeitando a improbidade, né, a ação, vai caber recurso. Cabe recurso da parte, né? Recurso. E esse recurso ó, é o famoso agravo de instrumento. Tá aqui, ó, o AI, tá? Agravo de instrumento, certo? Ou então ele vai julgar, faz o famoso ó, julgamento conforme o estado das coisas. O que é isso, professor? Julgamento conforme, professor, é o seguinte, tá? É porque o juiz não entendeu, aliás, ele entendeu, certo? Que a petição já tem certos elementos para julgar o caso, a contestação também trouxe elementos já, não é o caso de rejeição imediata, mas ele já pode com aquilo ali julgar a ação, se é improcedente ou procedente. Então, olha só, quando ele julgar, né? Aliás, se ele disser que pode já julgar, beleza, já pega o processo e julga. Ou então, ó, ele faz o quê? Depois, se não for o caso, ó, se não for o caso de julgamento conforme, ó, vem para outra fase. Deixa eu botar aqui, ó. A outra fase, ó. A outra fase é o seguinte, ó. É o juiz que, de acordo com a lei, né, vai intimar o Ministério Público para oferecer a réplica. Pessoal, como assim a réplica? Pessoal, entenda aqui a lógica da lei, ó. Ó a lógica da lei. Alguém entrou com a petição inicial, né? Acusou alguém. Aí a pessoa foi citada, se defendeu na contestação, né? Na contestação. O juiz entendeu que não é o caso de já rejeitar a ação, ok? Pode processar, pode continuar. E também não vai julgar conforme o processo, não tem elementos ainda. O que ele faz? Ele diz, ó, MP, que inicialmente entrou com a ação, né? Replique a contestação.
Diga se a contestação é falsa ou verdadeira, porque eu quero julgar, eu quero mais elementos. Então, MP entrou com a ação, o réu contestou, não rejeitou e nem julgou já. Aí o juiz intima o Ministério Público para fazer o quê? A réplica. Só que essa parte aqui, ó, desse artigo da réplica, também foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Por quê? Porque não cabe somente ao MP fazer a réplica, né? Ou seja, o artigo fala que o MP oferecerá a réplica. Não. Então, o STF diz que não somente o MP oferece réplica, também a pessoa jurídica, ok? Vou dar os trâmites. Tá certo? Então, ó, temos aqui essa situação do rito, né? Então, petição inicial, petição inicial, certo? Citação do réu, o réu contestou, não rejeitou a ação, continua a ação e nem julgou já, vai continuar. Então o juiz faz o quê? O Ministério Público replique, mas de acordo com o STF, somente atribuir somente ao MP essa competência é inconstitucional e também a pessoa jurídica pode oferecer, por exemplo, a réplica, ok? Cuidado conforme a questão de perguntar. Beleza, aí ó, quando a pessoa que entrou com a ação, seja MP, seja a pessoa jurídica, replicou, o juiz vai intimar as partes. O juiz vai intimar as partes para indicação das provas. Só como assim? Ora, pessoal, o juiz, ó, ele quer julgar, tá certo? Ele quer julgar a ação. E ele quer ter elementos para julgar. O que ele faz? Ele intima as duas partes. Tanto quem entrou com a ação, seja, Ministério Público, seja pessoa jurídica, e intima o réu, para que ele indique quais são as provas que eles pretendem produzir. Se é prova documental, se é prova testemunhal, se é áudio, se é vídeo, tá? Se é WhatsApp, ok? Aliás, antes disso, ó, vai ter até um outro rito aqui que eu lembrei agora. Na verdade, ó, deixa eu falar aqui. Na verdade, aqui, ó, o juiz indica antes das provas. Ele indica, certo? Ele manda as partes indicar os artigos, tá? E o juiz mesmo vai dizer quais são os artigos, certo? Que as pessoas vão ser julgadas. Pessoal, como assim artigos? Nós vimos, tá? Na aula passada, que a lei de improbidade tem 3 tipos de atos de improbidade. Atos que geram enriquecimento ilícito, artigo 9º. Artigo 10, atos que causam lesão ao erário, artigo 10. Artigo 11, atos que atentam contra os princípios. Pois bem, o juiz indica quais artigos, tá, o réu vai ser julgado. Para quê? Porque na sentença, o juiz só pode, certo, julgar o réu com base naquele artigo e não com base em outro. Ok? Aí é um princípio do direito processual civil. Beleza. Então aqui, ó, depois que indicou os artigos, tá, vai ter agora sim a indicação das provas. Indicação das provas, tá certo? Que as partes, pretendem produzir. Ou seja, a produção de provas, né, pessoal? As partes vão ser intimadas para dizer quais são as provas que elas pretendem usar. Se é prova documental apenas, se é prova testemunhal. Por exemplo, se for, prova testemunhal, vai ter audiência, ok? Audiência, né? Se for prova, certo, documental, não precisa de audiência, basta o julgamento do juiz. Depois, beleza. Indicou as provas, tá? Vai ter o quê? Como aqui, certo? Uma fase quase que final. Pessoal, depois das provas, indicadas e produzidas, vai ter aqui, ó, a famosa sentença, tá? O juiz vai julgar através da sentença se o réu, certo? Ele é culpado ou se ele é inocente. Isto é, o réu vai ser absolvido ou condenado na ação de improbidade. Olha aí, ó, tira o print, já, ritozinho. Vamos ler aqui, certo, que a lei fala disso aqui, ó. Que eu acabei de dizer, a lei fala,
A lei que fala, né? Eu não, viu? A lei que vem falando aqui desse ritozinho. Eu só coloquei aqui no quadro para melhorar a tua leitura do dispositivo. A ação para aplicação de sanções, que está esta lei, será proposta pelo Ministério Público. Já vimos, né? Que, de acordo com o STF aqui, ó, jurisprudência, né? Também a pessoa jurídica tem competência para ação. Segue. Já vimos o quarto, né? Que fala, né? Parágrafo 4A, né? Que fala sobre a competência, né? Que é o local do dano ou da pessoa jurídica prejudicada. Parágrafo 5º. A propositura da ação a que se refere o caput deste artigo prevenirá a competência do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou mesmo objeto. Pessoal, como assim? Imagina, certo, que eles entram com a ação de probidade contra uma pessoa, um vereador. Só que no curso da investigação descobrem que mais 3 ou 4 vereadores estão também participando do mesmo ato. Aí entra com uma nova ação contra outros vereadores. Ora, nesse caso, essas ações vão ser o quê? Vão ser juntadas a outra ação anterior. Ou seja, a prevenção. É o que fala o parágrafo 5º. Para correr tudo junto do processo. Parágrafo 2º. Aliás, parágrafo 6º. A petição inicial, né? Falei, ó. Aqui, ó. A petição inicial, né? Olha aí, ó. Observará. Inciso 1. Deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos. Falei, né? Conduta do réu e apontar elementos probatórios mínimos, ó, que demonstrem a ocorrência das hipóteses do artigo 9, 10 e 11 e sua autoria, salvo, né? Tá de azul, veja, salvo impossibilidade devidamente fundamentada. 2. Será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado, ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. Ou seja, quem entrar com a petição inicial já tem que anexar no processo provas, né, documentais de que houve aquela improbidade. Ou seja, tem que ter, ó, a autoria e a prova dos atos, né, elementos probatórios mínimos. É claro, não vai provar 100%, mas elementos mínimos de aprovatórios, como documentos, têm que ser provados de acordo com o parágrafo 6º que nós lemos agora. 6º. O Ministério Público poderá requerer as tutelas provisórias adequadas e necessárias nos termos do artigo 294 a 310 do CPC. Pessoal, esse aqui também foi um parágrafo, ó, declarado inconstitucional. Inconstitucional pelo Supremo Tribunal, ok? É aquela mesma decisão lá. Por quê? Porque atribui somente ao MP a competência. Ou seja, se falar de tutela provisória, tá? Requerida pelo MP, de acordo com esse parágrafo aí, certo? Você já sabe que não cabe somente a ele, né? De acordo com o julgamento, ó, do Ministério Público, certo? Nesse caso daqui, ó. ADI do STF. 6º. A petição inicial será rejeitada, nos casos do artigo 330, bem como quando não preenchidos, ó, os requisitos a que se refere o inciso 1 e 2 do parágrafo 6º, ou quando ainda manifestamente inexistente o ato de probidade. Ou seja, vimos aqui, ó, vai ter aqui, né, ó, a petição inicial pode ser o quê? Rejeitada, né, ó. Aqui, ó, rejeitada, se não tiver requisitos mínimos, tá? Esse aqui ou os do CPC. Segue. Parágrafo 7º. A petição inicial, se a petição inicial estiver em devida forma, tá aqui, falei, né, ó, em devida forma, né, em ordem, né, em devida forma, em ordem, o juiz mandará autuá-la e ordenará o quê, ó? Falei, né, a citação dos requeridos para que a contestem no prazo comum de 30 dias, tá? Ou seja, também falei, né, tá aqui, né, ó. Citação para quê? Para contestação em 30 dias. Segue. Da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação, caberá agravo de instrumento. Ou seja, tá aqui, né, gente, ó. Ou seja, né, na contestação, se houver rejeição de questões preliminares, ó, rejeição de preliminares, desta rejeição caberá agravo de instrumento. Pessoal, o que são preliminares? Vamos lá, vamos aqui para nossa vida, né? Você aí em casa deve fazer amor com sua esposa, né? Com seu esposo, ok? Companheiro, tanto faz. Com certeza, antes de chegar no ato final, né? Tem as famosas preliminares, né, gente? Claro que tem. Ninguém aqui é santo, né? Ou se você for, me desculpe, tá? Me perdoe aí, né, a sua santidade. Mas tem que preliminar.
Ou seja, preliminar é aquela coisa que é antes do ato final. No processo, tá, tem algumas situações que são preliminares. Ou seja, situações colaterais, né? Ao que é grosso do processo. Exemplo, o réu não tinha advogado. Aliás, quem entrou com a ação não era legítimo, né? Quem entrou com a ação, certo, não anexou documentos. Então, se isso for alegado e o juiz rejeitar essas preliminares, a pessoa, né, que entrou com a ação, né, pode fazer o quê? Interpor um recurso chamado agravo de instrumento. É o que fala essa lei. Vamos lá, parágrafo 11, né? 10A, aliás. Havendo possibilidade de solução consensual, isto é, acordo, né? Poderão as partes requerer o juiz a interrupção do prazo para contestação por prazo não superior a 90 dias, tá? Então, se quiser, né, fazer a conciliação, suspende o prazo, né, para contestar até 90 dias, para que nesse tempo eles façam o acordo. Continuou, parágrafo 10b. Oferecida a contestação, e se for o caso, ouvido o autor, o juiz procederá ao julgamento conforme está no processo, falei, né? Ou 2, poderá desmembrar o litisconsórcio com vistas a otimizar a instrução. O que é litisconsórcio? Pessoal, é o seguinte, tá? Litisconsórcio é quando, na verdade, tá? A ação, a petição, a ação, né? A ação, ela foi ajuizada contra mais de uma pessoa, contra 4, né? 4 réus. Então, se isso for demorar muito o processo, né? O juiz faz o quê? Ele desmembra. Ele faz um processo para cada, entendeu? É o mesmo fato, mas ele desmembra, entendeu? Para que não haja demora do processo. É o que fala aqui esse inciso. Parágrafo 10c. Após a réplica do MP, o juiz proferirá a decisão na qual indicará com precisão a tipificação, falei, né? A tipificação do ato de probidade administrativa imputável ao réu, sendo vedado modificar o fato principal e a capitulação apresentada, ok? Falei, né? Ó, tá aqui, ó. A contestação, né, vai ter a réplica, né? Aliás, isso aí investir aqui. Mas olha só, indica os artigos, né? Os artigos que vão ser julgados, tá, na pessoa. Aliás, tá certo, ok? Tá aqui, ó. Após a réplica, né? Ó. Após a réplica. Vai ter a réplica, tá aqui, ó. E depois vai ter o quê? A indicação. Tá aqui, ó. Então vai ter a réplica. Tá aqui a réplica, né? Cadê? A réplica, indicação dos artigos. Perfeito. Continua. Parágrafo 10d. Para cada ato de probidade, o administrativo deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos artigos 9, 10 e 11. Ou seja, imagina que o Ministério Público entrou com a ação contra um réu. E esse réu, ele tanto fez ato que enriqueceu o listamento, quanto fez ato, tá, que lesou o erário. O que fala o artigo para cada ato desse aí, vai indicar apenas um inciso, né? Então tem lá vários incisos. Então para cada artigo é um inciso. É o que fala o parágrafo 10d. 10e. Proferida a decisão do 10c, né? Deste artigo, as partes serão intimadas a especificar as provas. Tá aí, ó. Após a indicação dos artigos, decisão das provas, né? Indicação das provas que pretendem produzir. E 10e. Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de probidade quando condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição. Ou seja, né, se tem na petição um artigo, não pode condenar com base em outro, ok? 2. Condenar o requerido sem a produção de provas por ele tempestivamente especificadas. Então, olha só, o réu pediu provas, né? Pediu provas. E o juiz, né, não observou elas, ok? Condenou. Condenação é nula, tá? Então, se para condenar, tem que analisar as provas que o réu colocou, ok? Isso aí faz valer o princípio do contraditório. Segue. Parágrafo 14. Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será intimada para, caso queira, intervir no processo. Pessoal, olha só. Se, de acordo com a lei, porque a lei está assim, né? Somente cabe ao MP. Então, como cabe ao MP, na lei, né? Intima a pessoa jurídica para dizer se quer participar do processo. Só que você sabe que o STF declarou inconstitucional, tá, a exclusão da pessoa jurídica. Então agora também ela pode participar do processo, ok? Então aí, né, mas tudo bem. Esse parágrafo fala, né, que se a pessoa jurídica quiser participar do processo, ela vai ser intimada para intervir, ok? Parágrafo 15. Se a imputação envolver a desconsideração da pessoa jurídica, serão observadas as regras previstas no artigo 133 do CPC. Aqui é o caso, né, quando precisar, né, você retirar, né, a pessoa jurídica da sua personalidade para entrar no direito, no dinheiro do sócio, né? É um caso mais aqui processual. Ok? Deixa eu ver aqui mais, pessoal. Eu vou agora, ó, certo?
finalizar aqui esse bloco porque ficou um pouquinho grande, tá? E bloco que vem termina essa parte processual, né, e finaliza a improbidade com algumas questões para resolver, ok? Tamo junto, rumo à NPE, abraço, tchau, tchau. Vamos lá, senhoras e senhores, terminar aqui então a nossa improbidade, tá? Viu aí, né? Estamos aí, acho que é o 6º bloco da improbidade. É uma lei, certo? Que é uma lei que era tranquila, né, até então, mas a lei 14.230 de 2021 modificou ela, né, consideravelmente. Então, alguns detalhes foram acrescentados que a gente tem que fazer, a gente tem que falar, ok? A gente está aqui, né, falando de todos eles para que a sua prova, tá, se vier, você possa saber marcá-los, tá bom? E aí, continua aqui então no quadro, aliás, no slide, para a gente ver aqui, certo, alguns artigos e terminar a lei. Vou na tela. Parágrafo 16. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade em ação civil pública, regulada pela Lei 7.346. Pessoal, o que é isso? Olha só, pessoal. Essa ação aqui de improbidade é uma ação mais grave. Por quê? Porque, olha só, a pessoa vai ter, por exemplo, tá, a suspensão dos direitos políticos, a proibição de contratar com o poder público, vai ter a multa, a perda do cargo. Então, olha só, o juiz ele pode verificar, né, que ali é só alguma irregularidade que pode ser sanada, isto é, regularizada, e converte a ação de improbidade em ação civil pública, entendeu? Que é uma ação, né, até mais leve, que no fim das contas, tá, a consequência é basicamente aí o ressarcimento à administração, entendeu? Então é isso que fala esse parágrafo. O juiz pode, né, devido às circunstâncias do caso, tá certo? E aí verificar que somente tem irregularidades sanáveis, ele pode converter a ação de improbidade em ação civil pública, e a competência aí nesse caso é do Ministério Público e também da pessoa jurídica já na lei de ação civil pública, tá bom? É o que fala o parágrafo 16º. 17. Da decisão que converter a ação em improbidade, cabe agravo de instrumento, que é um recurso, né? Então, se o juiz converter a ação em ação civil pública, cabe o agravo de instrumento. 18. Ao réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata a ação. E a sua recusa, o seu silêncio não implicarão confissão. Pessoal, isso aqui é muito óbvio, né? A Constituição diz lá o direito ao silêncio, que ninguém pode produzir prova contra si mesmo. Você, né, tem o direito de saber, né, quem foi que lhe prendeu e tal, e o direito de ficar calado, ok? E, obviamente, na doutrina, entende-se que isso não pode ser levado em seu prejuízo, mas a lei foi até boa, né, que a lei claramente deixou. Não pode mais haver interpretação de silêncio em desfavor do réu, é o que fala o parágrafo 18º, ou 18, né? 19. Não se aplicam na ação de improbidade, inciso 1, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. Pessoal, quer isso? Me explique. Olha só, gente. Na ação de improbidade, certo? Aplica-se a ela, certo? Aplica-se a essa ação, deixa eu botar até aqui, ó. Aplica-se nessa ação de forma subsidiária. Aplica-se nessa ação de forma subsidiária, certo? Subsidiária, o Código de Processo Civil, ok? E lá no Código de Processo Civil nós temos um negócio chamado revelia. O que é a revelia? A revelia, ó, é quando bem aqui, ó. É quando bem aqui, ó. É quando o réu é citado para contestar, passa o prazo e não responde nada. É a chamada revelia. Aí o processo vai correr a revelia, certo, do réu. E na revelia, pessoal, um dos efeitos dela é que o processo segue sem o réu e os fatos que o autor alegou presumem-se verdadeiros. É a presunção de veracidade, presunção relativa, né? Só que a lei diz, ó, na ação de improbidade não se aplica a presunção de veracidade. Tá aí, ó. A presunção de veracidade não se aplica, né? Não se aplica na ação de improbidade, inciso 1. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. 2. A imposição do ônus da prova do réu. A imposição de ônus da prova ao réu, né, na forma do parágrafo 1º e 2º do artigo 373 do CPC. 3. O ajuizamento de mais de uma ação de improbidade pelo mesmo fato, competindo ao Conselho Nacional do Ministério Público dirimir conflitos, tá, de atribuições entre membros do Ministério Público distintos. Só o que é isso? Imagina, certo, que contra um deputado federal, o Ministério Público de um estado propõe uma ação contra ele. Ministério Público do Rio.
O Ministério Público certo da Bahia também propõe uma ação contra aquele deputado, pelo mesmo fato. Ora, nesse caso, ó, o que é que faz? O Conselho Nacional do Ministério Público, tá, que é o órgão aí que fiscaliza o Ministério Público, ele vai dizer, ô, da Bahia, né, sugere, descansa aí, tá, relaxa aí, retira essa ação. Ou então do Rio, então ele vai, quem vai dirimir esse conflito não é o juiz, né, é o certo, é o Ministério Público, vai dizer que um dos dois, né, Ministério Público está retira a ação para que só uma fique, ok? É o que fala esse inciso. Inciso 4, o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução do mérito. Pessoal, o que é isso? Olha só. Pessoal, nas ações tá, contra a fazenda pública, ou seja, contra o Estado, contra a União, o Estado, DF, municípios e autarquias, quando a sentença, tá, né, é de improcedência, né, ou de extinção sem averiguar o mérito daquela ação, aquela ação é reexaminada obrigatoriamente pelo Tribunal de Justiça. Entendeu? Então, independente, aliás, se a ação foi julgada improcedente, né? E nesse caso, a pessoa que sofre, né, o prejuízo é o Estado, né? Porque é um bem do Estado que é surrupiado. Então, lá no processo civil comum, quando um bem do Estado é surrupiado, tem um reexame obrigatório. A ação vai subir para o TJ. Aqui não. Na ação de improbidade não tem o reexame obrigatório. Ou seja, a ação não sobe tá, obrigatoriamente, automaticamente para o TJ. Parágrafo 20. A assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigada a defendê-lo judicialmente, caso este venha a responder na ação de improbidade até que decisão... Pessoal, olha aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó, lá no começo, né? Lá no começo, ó. Olha só. Naquele julgamento do STF, o STF disse também, ó, que esse parágrafo aqui, ó, o parágrafo 20 do artigo 17 da Lei de Improbidade, ele também, ó, é o quê? É inconstitucional. Por quê? Ó? O parágrafo 20, ó, ele obriga, aliás, certo? Que é o seguinte, ó, vamos lá. Imagina que o procurador do município, tá? Ele deu um parecer dizendo que o ato de compra de um carro era legal. Legal. Aí o prefeito comprou o carro. Só que depois constatou-se alguma ilegalidade, certo? Na compra do carro. E aí, pessoal, o que a lei fala é o seguinte, aquele procurador lá que fez o parecer, certo? Que fez o parecer dizendo que a compra era legal, ele vai ser obrigado a defender na ação de improbidade do prefeito. Pessoal, isso aí é quase que você obrigar o servidor a fazer algo contra a sua vontade. Porque tem um princípio aí na advocacia pública, né? Que é a autonomia. O procurador tem autonomia para dar parecer, né? Conhecimento jurídico. Como é que eu vou obrigar o cara a defender o prefeito só porque ele deu parecer? Ok? Então, certo? Esse parágrafo aí é mais um parágrafo, deixa eu botar aqui, ó. É mais um parágrafo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, porque ele ofende, né, a autonomia do procurador aí, né, do assessor que deu o parecer, ok? Mas cuidado, se a tua questão nada disser sobre, né, STF, segue o que está na lei, ok? Mas esse parágrafo aí 20, ele é inconstitucional agora pelo Supremo Tribunal Federal. Segue. Parágrafo 21. Das decisões interlocutórias caberá agravo instrumento, inclusive da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu ou em sua contestação. Já vimos aqui, né? Decisões preliminares, pessoal. Decisão. O que é decisão interlocutória? Decisão interlocutória é aquela que não acaba o processo. Então, olha só. Se a decisão extingue o processo, ela é sentença, ok? Sentença que julga a favor ou contra. É sentença. Acaba o processo? Acabou o processo, sentença. Se é uma decisão do juiz que não acaba o processo, a decisão do mesmo processo, aí dessa decisão cabe agravo de instrumento. É o que fala o parágrafo 21 da lei, beleza? Segue. Artigo 17b. Pessoal, aqui a possibilidade, né, do famoso acordo de não persecução. Mas no caso, a INPC. Tem o acordo de não persecução penal, né? Aqui é o acordo de não persecução civil, né? Que é o ANPC. Daí, ó. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham ao menos, né? Ao menos os seguintes resultados. Pessoal, mais uma vez, esse aqui também foi considerado pelo STF inconstitucional.
porque não pode somente ser do STF, aliás, desculpa, do Ministério Público a competência para celebrar esse acordo também. Também a pessoa jurídica pode celebrar esse acordo, ok? Vou voltar aqui, né? Vou voltar aqui para ver o julgamento. Lá em cima. Artigo, ó, cadê? 17b. Deixa eu ver se ele fala aqui, ó. Aqui, ó. Artigo, ó, 17b, ok? Inclusive, o parágrafo 5º e 7º desse artigo foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Beleza? Vamos embora. Ou seja, ó, vai poder ser celebrado o acordo de não persecução civil, certo? De acordo com a lei, somente MP e de acordo com o julgamento também, né, do STF, também outras pessoas jurídicas, se houver um integral ressarcimento do dano, ok? 2. Reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem devida obtida. Pessoal, então olha só, de acordo com a lei, certo? Para que se obtenha esse acordo, né, vai ter que ter ou isso aqui, ó, ou isso aqui. Tá aqui, ó, ao menos os seguintes resultados, beleza? Aliás, não é eu não, viu aqui, desculpa. Aqui, ó, aqui não é eu não, tá? Aqui, ó, quando ele fala ao menos, né? Quando ele fala ao menos, é que ao menos tem que ter isso aqui e isso aqui, beleza? Desculpa aí. Ao menos, ó, tem que ter isso aqui e isso aqui. Para primeiro, a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo dependerá cumulativamente, inciso 1, da oitiva do ente federativo lesado em momento anterior ou posterior à propositura da ação. 2, da aprovação do prazo de até 60 dias pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquérito. 3, de homologação judicial, independentemente de acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação. 2, em qualquer caso, a celebração do acordo a que se refere o caput considerará a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de impravidade, bem como as vantagens para o interesse público da rápida solução do caso. Parágrafo 3º. Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas, competente que se manifestará com a indicação dos parâmetros utilizados no prazo de 90 dias. O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá ser celebrado no curso da investigação de apuração do ilícito, no curso da ação ou no momento da execução da sentença. Ou seja, pessoal, o acordo aqui, ó, é até a execução da sentença ele pode ser feito entre o réu e o poder público. Parágrafo 5º. As negociações para a celebração do acordo a que se refere o caput ocorrerão entre MP de um lado e de outro investigado, demandado ou defensor. Também, ó, esse parágrafo aqui, ó, já vimos que também ele é inconstitucional, porque também cabe às pessoas jurídicas, tá, prejudicadas fazer o acordo de não persecução penal com o réu. Segue. 6 também. O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá contemplar a adoção de mecanismos de procedimentos internos de integridade, de auditoria, incentivo à denúncia, irregularidades e aplicação efetiva de código de ética de conduta no âmbito da pessoa jurídica, se for o caso. Ou seja, né, o réu pode se comprometer a fazer cursos, né, de ética, cursos, tá, de conduta, né, moral e tudo mais. É o que fala o parágrafo 6º no artigo, tá? No acordo, aliás, de não persecução civil. Parágrafo 7º. Em caso de descumprimento do acordo a que se refere o caput, o investigado ou demandado ficará impedido de celebrar novo acordo por prazo de 5 anos, contado do conhecimento pelo Ministério Público do efetivo descumprimento. Também esse parágrafo aqui, de acordo com o STF, ele foi declarado inconstitucional, meus amigos. Segue. 17c. A sentença proferida nos processos a que se refere esta lei, além de observar o disposto no artigo 489 do CPC, inciso 1, deve indicar de modo preciso os fundamentos que demonstram os elementos a que se refere o artigo 9, 10 e 11, ou seja, algum ato de improbidade, né? Fundamentos desses atos aqui. 2. Considerar as consequências jurídicas práticas da decisão, sempre que decidir com base em valores jurídicos abstratos. Tá? 3. Considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados e das circunstâncias práticas que houverem imposto. Pessoal, quer dizer aqui, ó, considerar, né, os obstáculos e as dificuldades reais do gestor, ok?
Vamos lá, caso concreto. Imagina tá um prefeito que se vê entre a cruz e a espada. O prefeito tem que gastar um dinheiro, certo? Gastar um dinheiro com escola, merenda escolar. Porém, certo? Ocorre uma enchente, que aí varre várias casas. Não tem dinheiro, o governo do estado não, né, ajuda o município, o governo federal também não. Aí, certo? Ele tem que alocar pessoas em algumas casas, tem que alugar essas casas. Ele já requisitou várias casas no município, tá? Requisitou, né? Requisição administrativa. Mas algumas tem que pagar. E tem que comprar algumas coisas. Não dá tempo. A licitação não dá para correr. O que ele vai fazer? Pode pegar o dinheiro ali daquela merenda e destinar a aquela coisa. É errado? É. É ilegal? É. Mas, por exemplo, o juiz, tá? Quando for julgar, né, o réu, ele vai considerar os obstáculos que ele enfrentou. Exemplo, na pandemia, nessa enchente e as dificuldades, entendeu? É o que fala isso aí, ó. Que até, se for o caso, para colocar uma sanção menor, né? Entendeu? É o que fala o inciso 3. 4. Considerar para a aplicação das sanções de forma isolada ou cumulativa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ou seja, né? Tem que ser proporcional razoável. A natureza e gravidade e o impacto da infração, a extensão do dano, o proveito patrimonial obtido pelo agente. Ou seja, né? Se na improbidade o proveito foi mínimo, a sanção bota mínima, né? Se, por exemplo, é até 14 anos a suspensão de direitos políticos, bota 5, bota 4, né? Se foi grave o dano, bota 13, 14. À medida que vai aumentando o dano, aumenta a sanção. É o que fala o inciso D, ou a linha D, beleza? As circunstâncias agravantes e atenuantes. F. A atuação do agente em minorar os prejuízos, né, e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva. Ou seja, o réu praticou o fato, mas depois ele atuou, né, para minimizar os danos que ele praticou. Também na sentença isso vai ser considerado, ok? Os antecedentes do agente, tá? Então, se o cara não tem nenhum antecedente, né, criminal ou civil, ok? Isso pesa a favor dele, a sentença. Sim, considerar a aplicação na aplicação das sanções, a dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato já aplicadas ao agente. 6. Considerar na aplicação das penas relativamente ao terceiro, quando for o caso, a sua atuação específica não admitida a sua responsabilização por ações ou omissões para as quais não tiver concorrido ou das quais não tiver obtido vantagem. Ou seja, pode ser que na mesma ação, né, seja julgado o particular e o servidor público. E aí o particular só vai ser efetivamente condenado pelo que ele fez ou deixou de fazer. Ele não pode ser condenado por algo que o terceiro, o servidor, fez ou não fez, ok? É o que fala o inciso 6. 7. Indicar na apuração da ofensa a princípios, critérios objetivos que justifiquem a sua imposição. Parágrafo primeiro, a ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura a improbidade. Pessoal, então olha só. A mera ilegalidade sem o dolo, ok? Não é improbidade. Ou seja, o dolo aqui, ó, ele é imprescindível a que certo, tenha configurado o ato de improbidade. Que é o seguinte, ó. Imagina um prefeito tá, que tira uma verba para uma coisa, né, sei lá, para educação e coloca na saúde. Ele fez errado? Fez. É ilegal? É. Mas teve dolo de ganhar? De lesar o erário? Não. Então não é improbidade. É o que fala esse parágrafo aí, entendeu? Então não vai ser improbidade, por exemplo, se o cara tirar o dinheiro de um canto e tá para o outro, sem um dolo de lesar o erário, sem um dolo de enriquecer ilicitamente, sem um dolo de atentar contra o princípio, entendeu? Então, ato meramente legal não é improbidade, de acordo com esse parágrafo aí. 2. Na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade. Ou seja, litisconsórcio é o seguinte, né? A petição inicial do promotor, né, do Ministério Público ou da pessoa jurídica, entrou contra 10 pessoas. Então, olha só, as 10 pessoas vão ser condenadas, né? Mas no limite de cada um. Ou seja, o que cada um fez vai ser contabilizado, ele vai ter uma sanção individual. Não tem aqui solidariedade. Ou seja, quando é condenado, todos os outros são. Não. Na verdade, a condenação é individual. Certo? Aqui é o que fala o litisconsórcio passivo, é o que fala esse parágrafo 2º. Terceiro, não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta lei. Ou seja, né? Falei, né? A remessa necessária é a remessa aonde? Ao tribunal, entendeu? Então não tem aqui, certo? Como tem lá no CPC comum. Tranquilo? 17D. A ação por improbidade é repressiva, né? De caráter sancionatório, destinada à aplicação das sanções de caráter pessoal, né? Pessoal,
e não constitui ação civil. Pessoal, isso aqui não é ação civil, tá? A ação civil é só de ressarcimento. Eu tenho a ação penal, a ação administrativa, que é para punir o servidor, né? Repressão, demissão, ok? E a ação de improbidade. Aliás, e a ação civil para ressarcimento. A improbidade é uma quarta. Tá aqui a lei fala, não é ação civil. Vedado seu ajuizamento para o controle da legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público, social, do meio ambiente e de outros interesses difusos coletivos individuais homogêneos. Parágrafo único. Ressalvar a disposição da lei o controle de legalidade de políticas públicas e a responsabilidade de agentes públicos, inclusive políticos, entes públicos e governamentais, por no meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico ou paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, a ordem econômica, a ordem urbanística, a ordem e a dignidade, submete-se aos termos da lei 7347. Pessoal, é o seguinte, tá? Tem uma lei própria para isso, né? Que é a lei da ação civil pública. Então, quando for direito difuso e coletivo, né, direito de terceira dimensão, você não vai entrar com ação de probidade. A ação aí que fala a lei, né, é a ação civil pública, que é a lei 7347, ok? É o que fala esse parágrafo único. Segue, artigo 18. A sentença que é julgar procedente, ou seja, o que é procedente? Condenar o réu. A ação fundada no artigo 9 e 10, o que é o 9 e 10? O 9 é enriquecimento ilícito e o 10 é lesão ao erário. Lesão ao erário, ok? Lesão ao erário, aqui, ó, enriquecimento ilícito. Condenará ao ressarcimento dos danos e a perda ou a reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada. Parágrafo 1º. Se houver necessidade de liquidação de dano, a pessoa jurídica prejudicada procederá a essa determinação e ao ulterior procedimento para cumprimento de sentença referente ao ressarcimento do patrimônio. Pessoal, o que é isso liquidar? Pessoal, liquidar é você tornar líquido, né? Tornar líquido, tornar real. Ou seja, na ação, o juiz diz, tá? A pessoa, né, lesou o erário em tantos valores. Mas na prática, tá? Quanto foi isso aí, né? Quanto que eu vou pagar mesmo? Isso é a chamada liquidação. Então, a pessoa jurídica que foi lesada que vai, né, apresentar os cálculos aí para o juiz para que o réu pague a ela. O que fala esse parágrafo 1º. Segundo, caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências a que se refere o primeiro, isto é, liquidar, no prazo de 6 meses contado do trânsito julgado, caberá ao Ministério Público requerer a respectiva liquidação do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou a perda ou a reversão dos bens, sem prejuízo de eventual responsabilização pela omissão verificada. Terceiro, para fim de aproximação do valor... Isso aqui é besteira, né? Vamos lá. 18A. A requerimento do réu na fase de cumprimento da sentença, o juiz unificará eventuais sanções aplicadas com outras já impostas em outro processo, tendo em vista a eventual continuidade de ilícito ou a prática de diversas ilicitudes. Que é isso aqui, ó. O cara tem 4 ações de improbidade contra ele, por fatos diversos. Na fase de liquidar a sentença, ou seja, de pagar, né? O que o juiz faz? Ele pega e junta ali, né? Aquelas 4 processos, já em fase de liquidação, para executar todos de uma vez só contra o eventual, certo? O eventual réu, beleza? É o que fala aí o 18A. Aí, ó, para terminar aqui, ó. Deixa eu ver se isso é importante. Olha só, as sanções de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público observarão um limite máximo de 20 anos. Pessoal, mas eu vi lá, certo, que na lei de improbidade, ou o limite é 14 ou 12. Pessoal, Mas imagina, né? Tá aqui, desculpa, né? E aí, ó, as sanções de suspensão dos direitos políticos ou de proibição de contratar com o poder público observarão o limite máximo de 20 anos. Pessoal, mas eu vi lá que ou é 14 ou 12. Pois é. Agora imagina um réu, né? Que ele tenha 3 processos de improbidade e o fato foi de enriquecimento ilícito. Olha só, imagina ele tem 8 anos da condenação, né, de suspensão dos direitos políticos. No outro, ele tem 4, já fez 12, né? E no outro tem 6. 8 mais 4, 12, mais 6 é 18. Então, olha só, os 18 já passa o limite de 14 lá do artigo. Aí, o que o parágrafo aqui diz é o seguinte, tá? Nesse caso, nos casos em que ele tem mais de um processo
E, por exemplo, né, ultrapassa o limite máximo de 14 do lado de enriquecimento ilícito. Nesse caso, ó, o limite máximo que alguém pode ter os direitos políticos suspensos por isso aí, por inabilidade, é 20 anos, ok? Se ele tiver, por exemplo, mais de uma condenação. Tranquilo? 19, para terminar. Constitui crime a representação por improbidade contra agente público ou terceiro quando o autor da denúncia sabe inocente. Pena de ser 10 anos. Ou seja, né? Alguém, para ferrar com o servidor, com agente público ou com particular, denuncia na autoridade policial ou no Ministério Público, tá, que alguém cometeu uma improbidade, mas que ela sabe que é falso. É crime. É isso, ok? Além da sanção penal, o denunciante estará sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que provocada. Ou seja, né? O cara denunciou o cara de improbidade, mas é mentira, né? A mídia noticiou, sabe, em redes sociais, mas é mentira. Então, assim, além, né, da condenação àquela pessoa que denunciou, vai ter o quê? Ação por indenização de danos morais, materiais e a imagem. É o que fala o artigo, parágrafo 19. Artigo 20. A perda da função pública e a suspensão de direitos políticos, tá? Só se é efetivo com o trânsito em julgado. Tem um artigo lá em cima que fala isso aqui já, né, gente? Tem um artigo lá em cima que já faz isso aqui, ok? Então, mas repetiu. Então, só vai perder a função e suspender direito político, ó, quando houver o efetivo trânsito em julgado da ação por improbidade. A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento, ó, do agente público do exercício do cargo, emprego da função, sem prejuízo, ó, da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual para evitar a iminente prática de novos ilícitos. Ou seja, pessoal, né? O servidor, ele é investigado por improbidade. O juiz pode, né, no começo da ação, afastar o servidor. Mas ele afasta e ele continua recebendo o quê? Remuneração. O que aqui fala? Sem prejuízo. Não vai ter prejuízo da remuneração. Tranquilo? O afastamento previsto nesse parágrafo desse artigo será de até 90 dias, prorrogáveis uma única vez por igual prazo, mediante decisão motivada. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe da efetiva ocorrência do dano patrimônio, salvo quanto à pena de ressarcimento às condutas do artigo 10, da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou TCE. Segue aí, ó. Que é importante, ó. Olha só. Olha só. As sentenças civis e penais produzirão efeito em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa de autoria. Só como assim? Só isso aqui, ó, é a vinculação, tá? É a chamada vinculação de instância. E o que é isso, ó? Olha só, imagine que numa ação penal, certo, desses mesmos fatos, o réu foi absolvido porque provou-se lá que o fato não existiu. Ou então provou-se lá, certo, que não foi ele o autor. Ou seja, inexistência do fato ou negativa de autoria, de acordo com esse parágrafo aí, também vincula a ação de improbidade. Ou seja, a ação de improbidade vai ser extinta se no juízo civil ou penal for provado a inexistência do fato, porque não existiu. Então, se não existe no penal, também não existe no civil. E também, certo? Ou então a negativa de autoria. Então, se não foi o autor no penal, também não foi o autor no civil. Vincula a instância. É o que fala o parágrafo 3º. 4. A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede, ó, o trâmite da ação de que trata esta lei, havendo comunicação em todos os fundamentos da absolvição, certo? Previsto no artigo 386. Sanções eventualmente aplicadas em outras esferas deverão ser compensadas com as sanções aplicadas nos termos desta lei. 22. Para apurar o ilícito, qualquer ilícito, previsto nesta lei, o Ministério Público de ofício requerimento, autoridade administrativa, poderá instaurar inquérito civil, certo? Inquérito civil ou procedimento investigativo assemelhado ao requisitar instauração de inquérito policial. Na apuração dos ilícitos, será garantido ao investigado a oportunidade de manifestação por escrito e juntar de documentos que comprovem suas alegações. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o princípio do contraditório, pessoal, aplicado no procedimento administrativo. E para terminar a lei, ó, da prescrição, isto é, quando é que prescreve, quando é que o Estado perde, né, o prazo para processar a improbidade. Ó. Tá aqui, ó. A ação para aplicação das sanções previstas nessa lei prescreve em 8 anos, tá? Em 8 anos. Deixa eu botar aqui até no quadro, para você ficar aí visurado no seu quadro.
a prescrição, certo, dessas ações, a prescrição dessas ações, isso aqui é muito importante, a prescrição dessa ação de improbidade, de acordo com a própria lei de improbidade, ela ocorre agora, não mais em 5 anos, né, como era antigamente, ou em 120 dias, mas agora a prescrição é em 8 anos, pessoal, 8 anos, ok? Contados aí, certo, do fato, ou então da cessação da permanência em caso de fato permanente, tá? Tá aí, ó. Contados a partir da ocorrência do fato, ou no caso de fatos permanentes, do dia em que cessou a permanência. Importante, ó. A instalação de inquérito civil ou de procedimento administrativo para apuração de ilícitos referidos nesta lei suspende o curso do prazo prescricional por no máximo 180 dias corridos, recomeçando a correr após a conclusão ou, no caso não concluindo, o processo esgotado para a suspensão. Só o que é isso? Olha só. O cara praticou um fato hoje, tá? 22, né, de novembro. Aí daqui a, sei lá, daqui a 4 anos, tá? Iniciou-se o procedimento administrativo. Então tava com 4 anos já, né? Aí naquele dia lá que iniciou o procedimento, suspende o prazo. Ou seja, para de contar. Beleza, né? Aí, ó. Aí beleza, aí começa o procedimento. Aí começa a contar de novo. Ou não. Na verdade, ó, ali, ó, certo? Parou o prazo. Ele vai voltar a contar aquele prazo quando, por exemplo, está arquivado o inquérito policial, é civil, né? Ou procedimento administrativo. Continua aí, ó. O inquérito civil para apuração de ato de probidade será concluído no prazo no máximo de 365 dias corridos. Prorrogável uma vez, pelo período mediante ato fundamentado, ok? Segue, ó. Encerrado o prazo previsto no parágrafo 2º, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 dias, se não for o caso de arquivamento do inquérito. O prazo de prescrição referido no caput interrompe-se pelo ajuizamento da ação de probidade, ok? Pela publicação da sentença condenatória, pela publicação da decisão ou do órgão da Corte de Tribunal de Justiça ou TRF que confirma a sentença condenatória ou que reforma a improcedência, pela publicação de decisão ou acordo do STJ que confirma o acordo condenatório ou reforma a improcedência, ou pela publicação de acordo do STF que confirma a sentença ou reforma a improcedência. Ou seja, pessoal, tá? O que é interromper? A interrupção é quando zera, o prazo zera, recomeça a contar. Então, se houver, tá, o ajuizamento, tá? O ajuizamento da ação de probidade, bem aqui, ó, o prazo zera. Volta a correr. Na suspensão, ele fica suspenso, ele volta a contar depois, entendeu? De onde parou. Mas na interrupção, zero prazo. E de novo, volta a contar. Então, ajuizou a ação, zero prazo. Condenou a sentença, zero prazo. Do TJ, né, reformou, aliás, confirmou a sentença, zero prazo. Do STJ, confirmou a sentença, zero prazo. No STF, confirmou a sentença de condenação, zero prazo. Tudo isso aí, zero prazo, interrompe a prescrição. Parágrafo 5º. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo. Ou seja, pessoal, na verdade, ó, aqui é o seguinte, tá? Isso aqui é uma regra até a favor, certo? Da pessoa, né? Se interrompeu, certo? Não começa a contar do zero, mas da metade do prazo, entendeu? Da metade do prazo. Então, se são 8 anos, começa a contar de 4 anos, beleza? É o que fala esse parágrafo aí. Sexto, a suspensão e interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorrerem para a prática do ato de probidade. Ou seja, isso aqui se aplica, tá, tanto a agentes públicos, beleza, quanto a particulares. Beleza? O que mais? Nos atos de improbidade conexos que são objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem aos demais. Oitavo, o juiz do tribunal, desde depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ao requerimento da parte, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato. 23. É dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos, tá, que atuem com prevenção e repressão de improbidade. E 23b. Nas ações de improbidade e acordos, não haverá adiantamento de custas de preparo, emolumentos de honorários ou perícias. Parágrafo 1º. Não haverá, no caso de procedência, as custas e demais despesas serão pagas no final. Segundo, haverá condenação de honorários em caso de improcedência da ação de improbidade.
23C. Atos que ensejam enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaramento ou dilapidação de recursos públicos de partidos políticos ou de nações serão responsabilizados nos termos da Lei 996, que é a lei de partido político, pessoal. E aqui, ó, acabamos a lei de improbidade, ok? Lei, assim, até um pouco chatinha, né? Alguns artigos, mas é isso, ok? Leitura, né? Leitura. Segue o esquema, tá? Detalhes, tem que ler mesmo. E aí, certo? No bloco seguinte, a gente vai fazer o quê? Fazer questões, tá? Para fixar esse conhecimento. Tamo junto, rumo a NPE. Abraço, tchau, tchau.